tudo bom? Aqui é a professora Vitória. Vamos para mais uma aula do curso de Comunicação e Oratória. Lembrando que esse conteúdo é oferecido gratuitamente aqui pela Realizare. A emissão do certificado é opcional, porém é muito recomendado que vocês façam, pois serve para o batimento de horas complementares na faculdade, uma prova de títulos em concursos públicos e também como uma certificação profissional propriamente dita. O custo-benefício da emissão do certificado é muito bom e serve para que a Realizare continue oferecendo esse trabalho maravilhoso para vocês, com professores de qualidade, um conteúdo muito bom, para que vocês continuem se especializando e aprimorando suas habilidades, ok? Vamos para as nossas lições 3 e 4. O processo de comunicação, como conhecemos hoje, é o resultado de anos de evolução. Nossos ancestrais, eles deram início a primeiras formas de comunicação antes mesmo de começarem a caminhar eretos. E os hominídeos desenvolveram essa maneira de socializar com o que eles tinham à disposição no momento, que era o próprio corpo e objetos. Então, através de gestos, de sons, né, grunhidos, e com objetos eles conseguiam se comunicar. Conforme o cérebro e a capacidade intelectual se desenvolviam, surgiram formas mais gráficas de comunicação. É estudado, né, sabe-se que o Homo erectus, ele foi o primeiro que apresentou a disposição de ter um pensamento complexo, realizando desenhos há 400 mil anos. Essa fase pode ser considerada como o início da linguagem, que combinava símbolos visuais com gestos para representar uma ideia. Esses desenhos provavelmente eram feitos apenas como registro mesmo de caça, de contagem de alimentos, coisas que eles tinham à disposição deles, e não era necessariamente a intenção de transmitir alguma coisa, era mais como um registro ali para eles terem controle da situação em que eles estavam vivendo. Ainda assim, era um primeiro sistema de comunicação ali que estava surgindo e que se tornaria mais complexo com o passar dos anos. Não se sabe ao certo a data correta do início da fala e do início da linguagem, porém é provável que tenha surgido com os ancestrais Cro-Magnon. O Cro-Magnon são fósseis de restos de Homo sapiens, que são os mais antigos da Europa. Os estudos indicam que esse grupo eles mantinham relações com organização e também como atividades de caça e também pesca. Eles viviam em períodos prolongados em cavernas, surgindo também a necessidade de desenvolver e também esquematizar os princípios básicos de comunidade. Então, como eles viviam juntos, eles precisavam ter um sistema de organização para eles poderem controlar essa unidade nessa comunidade que eles estavam formando. Eles precisavam se juntar para caçar animais grandes e também eles dividiam a caça. Então, estava surgindo ali o primeiro sistema de organização política e socioeconômica, podemos dizer, para o ser humano, né, a espécie humana. Além de compartilharem também o mesmo espaço e também os mesmos perigos. Pode-se dizer que o ser humano conseguiu sobreviver, a espécie humana conseguiu sobreviver graças à possibilidade, né, graças à estratégia de se manter unida. Então, é um fator que a gente tem que considerar quando estuda a origem da linguagem. A partir da nossa necessidade de se manter unido, precisávamos ter uma espécie, né, uma ferramenta para poder transmitir ideias entre a própria espécie. Sendo assim, os Cro-Magnos, eles aprenderam a falar, além de utilizar ossos, pedras, instrumentos de marfim, para poder criar representações visuais para que os seus semelhantes pudessem se entender, né? Então, eles tinham que transmitir uma ideia ali para outra pessoa, quanto que tinha caçado, o que tinha caçado, os perigos que estavam ao redor ali, então eles precisavam desenvolver uma espécie de linguagem. É possível que, de início, os primeiros gestos eram imprecisos e também fossem acompanhados de balbuciar, né, de grunhidos. Não era uma linguagem propriamente formal falada. Conforme o gesto foi se aprimorando para expressar o pensamento, o balbuciar também estava se transformando em uma espécie de símbolo sonoro, que é como surgiu a linguagem humana. E cada país, cada território desenvolveu a sua própria espécie de linguagem, porque fomos frutos de comunidades diferentes. Finalmente, a gesticulação e também os ruídos, eles foram substituídos por sinais sistemáticos, né? Eles foram organizados e também foram substituídos por palavras. Com o tempo, a comunicação foi adquirindo formas mais claras e também mais evoluídas, sendo facilitada não somente entre povos da mesma tribo, como em tribos diferentes.
Então, também a linguagem, ela possibilitou a comunicação não só entre membros de uma comunidade, mas também para que eles pudessem se comunicar com outros grupos. Muito provavelmente não existem registros da linguagem que criaram para se comunicar, porque eram tempos muito longínquos. Porém, é inegável a existência de um sistema comunicativo mais complexo, já que há registros até mesmo de crenças religiosas, rituais, disputas, territórios. Então, existia uma forma, mesmo que muito rudimentar, de comunicação. A espécie entrou em decadência quando as mudanças climáticas provocaram escassez de recursos e também de alimentos, provocando conflitos nas comunidades primitivas, disputas por território, disputa de poder para conseguir mais alimentos e também abrigos melhores. A comunicação ela evoluiu de maneira muito lenta. A escrita ela começou a surgir apenas há 5.000 anos, então é muito recente, e ela foi inventada na mesma época de maneira independente em diversas partes do mundo. Cada parte do mundo desenvolveu o próprio sistema de escrita. Então, isso também é resultado de vários anos de evolução entre cada grupo, entre cada comunidade. A escrita nasceu de muitas origens, além da arte rupestre, né? A arte rupestre foi a primeira forma de registro visual da humanidade e a escrita surgiu a partir disso. E a escrita também cuneiforme, que era o uso de cunha, uma espécie de instrumento feito geralmente com ossos, com marfim, para fazer entalhar pedras e também argila para fazer um registro de alguma coisa. Essas são as mais antigas que se tem registro, desenvolvidas pelos sumérios, feitos com essa ferramenta, onde os acontecimentos eram registrados. Então, geralmente, leis, coisas relacionadas à economia, política, eram cravados nessas pedras e também em blocos de argila. Ao longo dos anos, muitos estilos de escrita e também idiomas foram surgindo, além de se tornarem cada vez mais populares. Então, dessa maneira, a comunicação foi moldada, o que facilitou também o aprendizado para que as comunidades pudessem reproduzir esse tipo de comunicação entre os seus semelhantes. E o compartilhamento não só de dados, mas também de ideias e também de experiências. Vamos agora para a lição número 4, meios de comunicação. Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, como o próprio nome fala, propiciando também a difusão e a troca de ideias, de informações, de experiências, acontecimentos, entre diversos grupos e também organizações e instituições. Elas servem para o compartilhamento de notícias, de conteúdos, de fontes de entretenimento, educação, inclusive são utilizados para publicidade. Existem dois tipos de comunicação: a individual e a comunicação em massa. A comunicação individual é uma ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra unicamente, exclusivamente, além de grupos restritos. São exemplos carta, telefone, internet, e também temos os meios de comunicação em massa ou comunicação social, que possibilita comunicar com um grande número de pessoas ao mesmo tempo, como televisão, internet, rádio. Cada comunicação, cada tipo de comunicação tem uma linguagem apropriada, uma espécie de molde a ser seguido e também um tipo de linguagem a ser estudada, a ser reproduzida. Como, por exemplo, um e-mail que eu vou mandar para uma pessoa muito importante, como representante de uma empresa, não é a mesma linguagem que eu vou utilizar para um anúncio publicitário que vai ser transmitido na televisão. Então, reforçando o que vimos na primeira aula, a linguagem depende muito do público que vai receber, sendo este uma pessoa só ou várias. Temos diferentes tipos de linguagem, como a escrita, sonora, audiovisual e também multimídia. Temos as escritas, as comunicações escritas, que são cartas, jornais, revistas, livros, blogs. As comunicações sonoras são aquelas que vemos, por exemplo, pelos rádios, pelo telefone, através até de músicas. As músicas
podem transmitir uma mensagem, podcasts, que é muito comum hoje em dia também. Audiovisuais, elas usam som e imagem ao mesmo tempo, então vídeos em plataformas digitais, televisões, streamings. Isso está muito em alta hoje em dia, né? Principalmente os vídeos rápidos, com até 1 minuto de duração, faz com que a população consuma vários conteúdos de forma muito rápida. Então, isso também está moldando o tipo de comunicação hoje em dia. Houve um estudo recentemente que indica que as pessoas não conseguem mais prestar atenção em longos períodos de tempo, o que faz com que as empresas de streaming, também de filmes, estejam sendo prejudicadas. Outro tipo de comunicação audiovisual, através dos filmes, que utilizam som e imagem ao mesmo tempo. Multimídias usam diversos tipos de linguagem simultaneamente, como, por exemplo, a internet. Na mesma página de blog, nós temos vídeos, nós temos texto, nós temos imagens, nós temos áudio. Geralmente, as comunicações, por exemplo, que em jornais de internet, utilizam essa comunicação multimídia, colocando o link de um vídeo, colocando um link de um post, colocando o áudio para tocar também. Então, eles usam e abusam desses diversos tipos de comunicação multimídia. Esses instrumentos também vêm sofrendo diversas transformações ao longo da sociedade e estão encurtando as distâncias entre as pessoas. Temos aqui diferentes tipos de comunicação que foi surgindo ao longo da história. Vamos ver aqui. Temos a pintura rupestre, onde os homens faziam desenhos, pinturas, inscrições no interior das cavernas e também outras superfícies rochosas. Eles utilizavam terra, sangue de animais, pigmentos de planta, né, misturados, batidos, para representar animais, pessoas, geralmente situações como caça ou agricultura. A pintura rupestre geralmente era representado simplesmente como uma forma de registrar o que está acontecendo ao redor. O ser humano não tinha um pensamento tão complexo, então basicamente era como uma criança, via e reproduzia. A escrita cuneiforme surgiu por volta de 3.500 anos antes de Cristo pelos povos sumérios, ou seja, aqueles que habitavam ali a região da Mesopotâmia, que hoje é a atual região ali do Oriente Médio, do Iraque. Eles inventaram esse sistema de escrita chamado cuneiforme, que é o uso da cunha, que é tipo um estilete, tipo algo para poder cravar, e utilizavam sinais em placas de argila ou até em pedras para representar objetos e também ideias. Mais tarde, eles surgiram o alfabeto do povo fenício e também os hieróglifos egípcios. Já era uma outra escrita mais evoluída. Os sinais de fumaça, a gente costuma brincar bastante assim, sinal de fumaça. Hoje é uma gíria para falar de algo muito antigo, mas lembrando que já foi um sistema de comunicação avançado para a época, surgido primeiramente pelos povos indígenas americanos. Dessa forma, eles conseguiam se comunicar uns com os outros a longas distâncias, simplesmente olhando para cima e vendo a fumaça. Era geralmente utilizado para avisar de perigos e invasões. Eram feitas fogueiras com madeira seca e também ramos de folhas secas, que produziam bastante fumaça e eles cobriam com uma manta. Para se comunicar, eles levantavam essa manta para formar tufos de fumaça e se comunicar como se fosse um código Morse, digamos assim. Subia um pouco, abaixava, subia um pouco, abaixava. E aquele ritmo de bolos de fumaça, né, de montantes de fumaça, formava um padrão que eles mesmos entendiam ao se comunicar. O papiro foi inventado pelos egípcios por volta de 2500 a.C. Era produzido a partir de uma planta de papiro, onde o caule era cortado em tiras fininhas que eram molhadas e também cruzadas, formando uma espécie de trama. A folha era martelada e alisada para ficar uma superfície mais lisa para poder escrever. E com a criação do papiro, os povos passaram a transportar informação de um lugar para o outro. Era comum os egípcios poderem viajar de um lugar a outro, passando informação. E, claro, essa informação passou a ser registrada para nós podermos estudar esses povos hoje em dia. O correio começou a ser utilizado em 2400 a.C. pelos mensageiros dos faraós. Então, através do papiro,
os egípcios conseguiram criar o sistema de correio. Olha que legal. Eles divulgavam decretos, leis, cartas e também o pombo-correio, ele surgiu na Grécia em 776 a.C., com o intuito de transportar informações sigilosas. Os pombos eram treinados, carregavam as informações em um tubo pequeno que era amarrado na pata. Já o correio contemporâneo é um sistema que envolve o envio de cartas, documentos, encomendas entre o remetente e o destinatário. Convenhamos que enviar cartas já não é algo tão comum mais até na nossa geração, né? Hoje é muito comum o e-mail para tratar de assuntos oficiais e mensagens de texto via aplicativo para coisas não oficiais, né? Era mais comum antigamente enviar cartas, mas ainda assim é utilizado muito para enviar encomendas entre um lugar e outro. O papel foi criado na China por um chinês chamado Kai Luin, no ano 105 depois de Cristo. O papel foi criado na China por um chinês chamado Kai Luin, no ano 105 depois de Cristo. Era feito com massa feitas de fibras de árvores e também trapos cozidos e esmagados, quase igual o papiro, digamos assim. Era uma mistura que era peneirada até secar. E o papel como conhecemos hoje em dia, ele começou a ser desenvolvido lá no século XIX, já na era industrial, quando a madeira substituiu os trapos. Já o papel, como conhecemos hoje em dia, ele começou a ser desenvolvido lá no século XIX, quando a madeira passou a substituir o uso de trapos na produção. Os principais meios de comunicação existentes, eles sofreram adaptações e transformações ao longo do tempo. Os meios mais relevantes de comunicação são a escrita, o telégrafo, o correio, jornal, rádio, telefone, televisão, celular, computador e internet. A escrita é a utilização de códigos e sinais comuns a uma determinada comunidade, um determinado povo, para transportar informações. Surgiu a partir da necessidade do ser humano de se comunicar e transportar conhecimentos de um para o outro. A partir dos primeiros registros de desenhos, como as pinturas rupestres, a escrita foi desenvolvendo de pouco a pouco. A partir das pinturas surgiram os hieróglifos, a escrita cuneiforme e por aí vai. Ela foi desenvolvida de maneira independente entre diversas sociedades do mundo. Por isso que, por exemplo, o mundo oriental se comunica mais por símbolos desenhados mais do que aqui no Ocidente, ok? Temos também o telégrafo, um meio de comunicação à distância que utilizava impulsos eletromagnéticos para enviar mensagens, permitindo a comunicação por um sistema que utilizava pontos e traços para representar letras e números. A gente vê muito isso em filmes que representam, por exemplo, as grandes guerras, né? Esses traços e pontos eram identificados a partir de sons curtos e sons longos. O código Morse, ela foi a técnica mais utilizada para esse tipo de comunicação. Foi criado um sistema por volta dos anos 30 por Samuel Morse, nos Estados Unidos. O telégrafo ele chegou ao Brasil só quase nos anos 60, em 1957, com a primeira linha instalada lá no Rio de Janeiro. O jornal é um meio de comunicação impresso. O primeiro jornal foi produzido em Roma, em 59 a.C., e chamava-se Acta Diurna, e anunciava as notícias do governo. Roma era muito conhecida por seu envolvimento político e também socioeconômico, né? Então, o jornal foi utilizado como uma espécie de comunicação entre a sociedade e o alto escalão, né, o Estado, para transportar ideias. Era escrito em grandes placas brancas e colocados em locais públicos, como uma espécie de Facebook da época. O rádio é uma espécie de comunicação em massa, onde propaga-se informações codificadas por meio dos pulsos eletromagnéticos. Convenhamos que a rádio nem hoje é utilizado tanto, além de ouvir música no carro, né? Paralelamente, foi feita a descoberta com o telefone. A primeira transmissão de rádio ocorreu em um evento esportivo para o jornal Dublin. A primeira transmissão de rádio ocorreu em um evento esportivo para o jornal Dublin. E o auge da utilização desse meio de comunicação foi durante a Primeira Guerra Mundial.
Com o fim da guerra, o número de receptores de rádio na Europa e nos Estados Unidos aumentou drasticamente. E no Brasil, a primeira transmissão ocorreu lá em 1922. No ano de 1923, foi fundada a primeira emissora de rádio aqui no Brasil, a a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. O telefone é um meio de comunicação que possibilita a transmissão de informação por meio de voz e sinais sonoros. Foi inventado por volta da década de 80 por Antônio Meucci. No Brasil, as primeiras linhas telefônicas foram instaladas também no Rio de Janeiro. A televisão, um meio de comunicação muito utilizado ainda hoje em dia. Ele é capaz de reproduzir imagens e também áudios de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas. A versão da televisão não foi datada como os demais meios de comunicação, visto que o desenvolvimento foi gradativo entre os anos de 1817 e 1920. Então, a televisão foi um meio que mudou bastante ao longo do tempo. Então, cada modelo teve uma data, então atribui-se a invenção entre esses dois períodos. As estações de TV, elas surgiram lá na década de 1920. Por não transmitir só sons, as imagens por meio... A televisão, ela não transmite apenas sons, mas também imagens por meio de impulsos eletromagnéticos e é considerada a evolução do próprio rádio. Ao longo dos anos, a televisão também evoluiu bastante e está cada vez mais repleta de novas tecnologias. Eu já prevejo um dia que nossas televisões vão ser completamente imersivas, com a experiência de realidade virtual, onde a gente pode entrar dentro dos filmes que a gente quer assistir. O celular, hoje em dia, extremamente necessário, extremamente utilizado, muito difundido e talvez cada vez mais modelos com menos teclas e mais funções. Ele foi inventado em 47 pela empresa de tecnologia Bell nos Estados Unidos e em 56 a Ericsson ela reuniu diversas tecnologias e criou o Ericsson MTA, Mobile Telephone. Em 56, em 1956, a empresa Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA. E a partir daí, outras empresas passaram a criar suas versões. Em 2007, o celular sofreu uma grande transformação com o lançamento do smartphone, sem teclados numéricos, como, por exemplo, os celulares da empresa Apple. Atualmente, os celulares são o meio de comunicação mais utilizado no mundo para fazer ligação, armazenar informações, transmitir. Basicamente, virou um mini computador. Então, está cada vez mais rápido acessar informações e também de forma mais direta. Hoje em dia, está sendo muito utilizado as mídias sociais para transmitir informações e também até realizar pesquisas. Internet é a rede que liga mundialmente computadores, celulares e vários outros meios de comunicação, diminuindo distâncias e também reduzindo o tempo de transmissão de uma informação. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pela humanidade e vem sendo utilizado e também aprimorado cada vez mais. Surgiu a partir das anotações de J.C.R. Licklider, um cientista da computação lá dos Estados Unidos. Esse cientista, ele estava projetando uma colaboração mundial entre centros de pesquisa e junto com outros pesquisadores, ele desenvolveu a ARPANET, uma rede de agências para projetos de pesquisa. Antecessora, né, a avó da internet. Os computadores passaram a se ligar à ARPANET e também às redes que foram se desenvolvendo a partir dela. O primeiro protótipo de internet foi criado na década de 60 e era um contexto de Guerra Fria. Com a comunicação de outras redes, a ARPANET criou, né, se transformou no que conhecemos hoje como internet. Na década de 90 surgiu o primeiro buscador, né? O avô do Google. A internet começou a se popularizar com a criação dos navegadores, www, e da rede de computadores. E lá em 91,
bem recente, se formos parar para pensar, a internet foi aberta ao setor público e ao domínio público. Desde então, a comunicação ela se transformou, ela passou a ser mais rápida, mais eficiente. A internet está cada vez mais presente na vida das pessoas de várias maneiras, principalmente agora com o uso de inteligências artificiais, há o uso das IAs e está sendo cada vez mais integrado aos buscadores. Então, é uma ferramenta que está em constante expansão. Ela passou por diversas modificações e é um dos meios de comunicação mais dinâmicos e mais difundidos hoje em dia. As cartas deram lugar aos e-mails, que, por sua vez, já estão começando a dar lugar às mensagens de texto, e assim a sociedade transformou sua maneira de se comunicar. O computador é uma máquina também extremamente utilizada hoje em dia, e é uma máquina capaz de armazenar e processar, além de transmitir dados. A origem do computador é bem diversa porque, como pesquisadora, eu já vi diversos sites falar de várias origens. Primeiro temos a máquina de Anticítera, que foi descoberta na ilha de Anticítera, na Grécia, considerada o primeiro protótipo já existente de computador. Além disso, nós temos Charles Babbage, que foi o primeiro a construir algo parecido com um computador. E também temos a máquina de Turing, que foi criada durante o período da Segunda Guerra Mundial para decifrar mensagens criptografadas dos nazistas, lá nos Estados Unidos. E também temos a máquina de Turing, que foi criada para descriptografar, né, para decifrar as mensagens dos nazistas. Mas vamos falar dessa máquina de Babbage. Ela funcionava com um sistema mecânico de engrenagens e rodas e fazia operações matemáticas de forma programada. Lá no década de 40, um húngaro chamado John Newman, ele acrescentou a essa máquina a capacidade de armazenar informações, surgindo o primeiro computador com o nome de ENIAC. E esse computador ele permitiu o processamento de uma quantidade de dados muito maior. Lembrando, gente, que essas primeiras versões, elas não tinham nada de processamento em comparação com as máquinas que temos de hoje em dia. Por exemplo, a máquina de Turing, ela, criada para decifrar a comunicação dos nazistas, ela tinha o processador de uma calculadora de hoje em dia. Mas mesmo sendo grande, ocupando quase uma casa, ela serviu muito para a época. Esse computador do húngaro, ele também permitiu o processamento de uma. Nos anos seguintes à criação da ENIAC, os computadores também vêm sendo aprimorados, mas até meados da década de 70 eles foram desenvolvidos mais para uso exclusivo de empresas e organizações governamentais. Porém, a partir de 76, bem recente, se parar para pensar, teve o lançamento do Apple One, em que os computadores passaram a ter o uso pessoal. Vou encerrar a aula de hoje por aqui, espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.